E nesta segunda-feira voltamos à volta ao mundo, em 33 línguas. Nós saímos da Ilha da Páscoa e portamos hoje à América do Sul para falar de duas línguas. Uma delas tem algo que ver com a minha terra, com Peniche, e a outra tem muito que ver com a história da língua portuguesa. A primeira língua de que vou falar é o Quichua, que é uma língua falada na América do Sul, em países como o Peru, a Bolívia, também em zonas da Argentina e não só. Esta língua é falada por vários milhões de pessoas, por mais de 5 milhões de pessoas. É uma língua muito antiga e que era falada, por exemplo, pelos Incas. Claro que não era falada como é hoje, a língua também evoluiu, como todas as línguas, também mudou, mas era uma língua bastante antiga e que tem que ver com a minha terra, porque houve um naufrágio muito importante do São Pedro de Alcântara, um navio que vinha com vários presos incas para a Espanha e que acabou por naufragar, completamente enganado no sítio onde deveria estar, em Peniche, em 1786. Entre as pessoas que estavam no barco, e que muitas delas morreram, estava Fernando, filho de Tupac Amaru II, um dos líderes incas. Este naufrágio é também um capítulo da história da minha terra e vai haver uma novidade em relação a um livro, mas isso fica para daqui a uns tempos, sobre este episódio. Não só sobre isso, mas também sobre isto. Sobre este episódio. Mas não quero falar da minha terra, quero falar do Quichua. Esta língua, falada, como eu disse, por milhões de pessoas, não se perdeu. Esta língua está bastante mais saudável do que outras línguas da América. Esta é uma das muitas línguas da América. A América tem, ou tinha, quando chegaram os europeus, muitas línguas de várias famílias separadas. Também há algumas línguas isoladas, como é, por exemplo, o basco, cá na Europa. Também há na América línguas isoladas que não têm relação nenhuma umas com as outras. Estas línguas foram criadas e trazidas e desenvolvidas pelos seres humanos que chegaram, pensa-se, aproximadamente há 20 mil anos ao continente. Depois percorreram todo o continente e foram criando várias civilizações também, várias culturas, e tinham esta riqueza linguística que ainda hoje existe, mas muito mais reduzida. E não estamos a falar de línguas como algumas pessoas ainda têm na cabeça. Não estamos a falar de línguas primitivas, estamos a falar de gramáticas tão ou mais complexas como qualquer outra língua de qualquer outro sítio do mundo. Só para dar um exemplo, o Quichua, só para dar um exemplo minúsculo, que não quer dizer grande coisa, mas é só para mostrar como é que as gramáticas são muito diferentes umas das outras e nem sempre nós conhecemos bem como é que são as línguas de famílias tão distantes como são as famílias das línguas americanas. O Quichua tem uma diferença gramatical entre dizer nós, incluindo a pessoa com quem estamos a falar, e dizer nós para falarmos de um grupo de pessoas que não inclui a pessoa com quem estamos a falar. Só para dar um exemplo. E isto é apenas muito, muito pequenino. Todas estas línguas têm gramáticas, como eu disse, complexas, e entre o Quichua e outras línguas da América há tantas diferenças como entre o Quichua e as línguas europeias. São famílias completamente separadas. Há muitas famílias linguísticas na América. A diversidade é tremenda. O que não é nada de espantar, acho que todos nós sabemos isto, mas às vezes é preciso relembrar mesmo aquilo que parece óbvio. E a outra língua, já vamos na 25ª já agora. O Quichua é a 25ª língua desta volta ao mundo em 33 línguas. A língua número 26 é o Tupi. O Tupi, que muitas vezes nós dizemos Tupi-Guarani, porque também existe o Guarani, que é uma língua, aliás, oficial no Paraguai, mas o Tupi, muito importante no Brasil, no território do Brasil, foi a base da chamada língua geral. A língua geral, que foi uma língua que chegou a ser usada, por exemplo, pelos jesuítas para ensinar, uma língua, portanto, com algum pendor também colonial, no sentido em que foi usado até pela própria administração colonial, uma língua, de facto, brasileira, uma língua que partiu do Tupi, mas foi alterada com algumas influências também portuguesas. O Tupi acabou também por influenciar muito o português, e não estou a falar só do português do Brasil. Nós usamos palavras do Tupi no dia-a-dia. Amendoim, ananás, jacaré, jaguar, mandioca, e uma que eu descobri há muito pouco tempo e que é muito curiosa, piaçaba. O piaçaba que nós temos nas casas de banho vem do Tupi. E não, o Tupi não desapareceu, ainda existe. Não está nas mesmas condições que está o Quichua, está bastante mais
em perigo, mas é uma língua muito importante na história da língua portuguesa, por vários motivos, incluindo este que eu estava a dizer, o facto de nos ter dado algumas palavras e ter sido também uma língua muito importante e ser ainda uma língua importante no Brasil, que tem a língua portuguesa como língua principal hoje em dia, como sabemos. Portanto, já falámos do Quechua, já falámos do Tupi, agora amanhã nós vamos dar um salto no oceano e vamos parar a África. Vamos falar do Quimbundo e do Swahili e do Copta, não sei se amanhã já, e depois do árabe, e por aí fora até chegarmos outra vez a Portugal. Então, muito obrigado, até amanhã.